Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Mukirana Seguros Online no YouTube, o maior tira-dúvidas gratuito sobre seguros da internet. Hoje a gente vai responder uma dúvida que foi enviada pelo nosso inscrito Fábio Pereira. Ele perguntou pra gente quem pode dirigir o veículo segurado sem comprometer a cobertura do seguro. Fábio comentou que às vezes ele tem medo de emprestar o carro para outra pessoa e de acontecer algum sinistro enquanto essa pessoa está dirigindo e não ter cobertura. Então nesse vídeo a gente vai responder isso. Eu queria aproveitar também, antes da gente começar, para convidar você a pedir a sua cotação com a gente, clicando aqui ou nos links da descrição. As nossas consultoras vão poder orientar você, inclusive, sobre esse enquadramento no perfil e outras dúvidas que você tiver, além de garantir o melhor custo-benefício para você. Mas vamos lá! Quem pode e quem não pode dirigir no seguro de carro? Quando você faz um seguro de carro, você vai responder a um perfil de risco. Nesse perfil de risco existem duas informações vitais sobre quem pode ou não dirigir. A primeira delas é o principal condutor e a segunda é uma perguntinha sobre eventuais condutores. Vamos passar por cada um desses tópicos, começando pelo principal condutor. Para efeitos do seguro, o principal condutor é aquela pessoa que vai constar no contrato com o principal condutor e, portanto, vai poder dirigir sem nenhum problema com a cobertura do seguro. Existem duas formas mais comuns de você enquadrar o principal condutor. A mais comum e a principal é: o principal condutor é aquela pessoa que dirige a maior parte do tempo, ou seja, 85% da semana. Seriam mais ou menos 5 dias ou mais na semana. A segunda forma de enquadrar o principal condutor é utilizada quando você não consegue dizer quem que dirige mais tempo. Por exemplo, um carro que é utilizado por 3, 4 pessoas da família. Em situações assim, o enquadramento do principal condutor deve ser feito utilizando o perfil de maior risco, que vai ser o da pessoa mais jovem. Verifique sempre no orçamento, na proposta e na apólice do seu seguro se o enquadramento do principal condutor foi feito corretamente. Divergências entre esta informação e a realidade vão comprometer a cobertura do seu seguro. Você pode ficar na mão em um eventual sinistro. Então, sem gambiarras em relação ao enquadramento do principal condutor. Sempre informe a informação correta, verídica, conforme a realidade. Agora, ao segundo tópico. Perguntas sobre eventuais condutores, ou seja, condutores que não são o principal condutor. No questionário de perfil de risco, além das perguntas do principal condutor que a gente já viu, também podem haver perguntas sobre eventuais condutores. E no geral, as seguradoras costumam trabalhar com dois tipos de pergunta. Algumas perguntam sobre eventuais condutores no geral que possuam a faixa etária de 18 a 25 anos. Outras seguradoras costumam trabalhar com uma outra pergunta sobre residentes, ou seja, pessoas que moram com o principal condutor e que estejam na faixa etária de 18 a 25 anos. A gente vai entrar a fundo em cada um desses tipos de pergunta para você entender melhor. Eu vou pegar o questionário de perfil de risco de 5 seguradoras para vocês verem como elas trabalham estas perguntas. Eu não vou falar o nome aqui das seguradoras que eu estou usando como exemplo, porque recentemente, infelizmente, eu tive episódio com uma seguradora que censurou um texto meu no meu blog. E eu não quero dor de cabeça, né? Eu quero colocar para vocês aqui informações relevantes e que ajudem vocês. Então eu vou usar o nome A, B, C, D, mas apesar de eu estar dando esse nome, né, para esses exemplos, são seguradoras reais e que você pode conferir observando algumas propostas de seguro por aí. O layout das propostas dos contratos de seguro variam entre as seguradoras. Então, o questionário de perfil de risco pode estar mais para cima, mais para baixo, mais no meio da proposta. Mas o que você tem que procurar no documento é questionário de perfil de risco. É nessa área que você vai encontrar essas perguntas que eu vou usar de exemplo agora. Vamos começar com um exemplo de seguradoras que perguntam sobre condutores eventuais em geral e que não sejam necessariamente residentes com o principal condutor. Olha só esse caso aqui. Seguradora exemplo A. Ela pergunta: deseja estender cobertura para condutores na faixa etária de 18 a 25 anos? Ainda nessa mesma linha de pergunta, vamos no exemplo da seguradora B. Ela pergunta: não considerando o segurado e o principal condutor, deseja cobertura para outro condutor entre 18 a 25 anos? Em ambas as perguntas, as seguradoras exemplos perguntam se você quer ou não estender a cobertura para qualquer pessoa
de 18 a 25 anos, independente da relação desta pessoa com o principal condutor. Isso significa que, neste exemplo, se você responder sim, eu quero estender cobertura para condutores de 18 a 25 anos, você vai poder emprestar o seu carro para qualquer pessoa de 18 a 25 anos ou 26 anos ou mais, desde que ela utilize no máximo 2 vezes por semana. Por outro lado, se você responder não, eu não quero estender a cobertura para condutores de 18 a 25 anos, significa que pessoas desta faixa etária de 18 a 25 anos não vão poder dirigir sob nenhuma circunstância com cobertura. Ou seja, ela pode dirigir, mas se acontecer alguma coisa, o seguro não vai cobrir. Já pessoas de 26 anos ou mais não estão dentro dessa pergunta, portanto elas podem dirigir ocasionalmente até 2 vezes na semana. Agora vamos ao segundo tipo de pergunta sobre eventuais condutores. As seguradoras que não perguntam perguntas mais abertas, como essa que a gente acabou de ver, costumam perguntar sobre condutores eventuais que residam, ou seja, moram com o principal condutor e ou o segurado. Seguradora exemplo C. Ela pergunta: residem com o principal condutor pessoas na faixa etária de 17 a 25 anos? Seguradora exemplo B. Ela pergunta: existem residentes entre 18 e 24 anos? E segurador exemplo E. O condutor reside com pessoas que têm entre 17 e 25 anos? Se você observar esses 3 exemplos de perfis de risco, você vai ver que essas seguradoras perguntam sobre residentes, pessoas que moram com o principal condutor. Por conta disso, para este tipo de pergunta, pessoas que não moram, ou seja, não residem com o principal condutor, que possuem de 18 a 25 anos ou mais, 26 anos ou mais, podem pegar o carro eventualmente, ou seja, até 2 vezes na semana. Agora, se existem residentes nessa faixa etária, é preciso atenção. Se você responder que sim, existem residentes de 18 a 25 anos, você vai ter que informar se esse residente pega ou não o carro para dirigir eventualmente. Se você responder que sim, existem residentes de 18 a 25 anos e que, sim, eles podem dirigir o carro eventualmente, haverá cobertura para esses residentes e condutores. Agora, se você responder que sim, existem residentes de 18 a 25 anos, só que não dirigem o carro, eles vão morar com você normalmente, mas não vão poder dirigir o carro. Porque se eles pegarem este carro e acontecer alguma coisa, seja uma vez no ano, não vai ter cobertura. E por fim, a última opção, se você informar que não existem residentes de 18 a 25 anos, como a própria resposta já diz, não tem pessoas nessa faixa etária, então não tem cobertura para residentes nessa faixa etária que peguem o carro. Por fim, em qualquer uma dessas 2 perguntas que a gente mostrou para vocês, a limitação está para condutores, residentes, enfim, de 18 a 25 anos. Isso significa que em qualquer desses 2 cenários, pessoas de 26 anos ou mais podem dirigir o carro até 2 vezes na semana, ou seja, ocasionalmente. Então, recapitulando tudo que a gente falou até agora, é importante sempre enquadrar corretamente o principal condutor, que vai ser aquele que dirige a maior parte do tempo, ou, se não for possível definir, a pessoa de perfil de risco maior, ou seja, o mais jovem. E 2, eventuais condutores, você deve sempre observar se esse condutor está na faixa de 18 a 25 anos e procurar na proposta, na apólice do seu seguro, ver se a seguradora pergunta de condutores em geral ou se de condutores residentes. Se a pergunta for em geral e tiver respondido lá que não tem condutores de 18 a 25 anos, pessoas nessa faixa etária não podem pegar o carro. E se a pergunta for especificamente para residentes, pessoas que não residam com você podem dirigir o carro independente da idade. E pessoas que residam com você de 18 a 25 anos têm que constar lá que elas residem e que você quer estender cobertura para elas. É bastante informação, eu sei que eu fui um pouco redundante e que eu repeti muitas coisas de diferentes formas, mas foi proposital, porque esse assunto é muito delicado e requer muita atenção, porque pode comprometer a cobertura do seu seguro. Então eu prefiro reforçar e ser repetitiva do que deixar alguém aí sem entender ou entender incorretamente essas informações. E aproveitando a deixa disso que eu estou falando agora, é muito importante você sempre verificar com o seu corretor como está enquadrado essas questões do seu seguro. Se você tem dúvidas sobre o enquadramento, pede para ele te ajudar a ler a proposta, a apólice, e se tiver qualquer dado
incorreto sobre o principal condutor ou sobre eventuais condutores, faça uma correção por meio de um endosso de correção de perfil. Com essas dicas você vai estar protegido e não vai comprometer a sua cobertura por besteira. Eu espero que essas informações ajudem vocês. O campo dos comentários está sempre aberto para você enviar suas dúvidas, comentários, sugestões. E queria aproveitar também para convidar você novamente a pedir a sua cotação com a gente, clicando aqui nos links, no link da descrição também. As nossas consultoras vão te instruir sobre todos esses detalhes de enquadramento e se você tiver dúvida, é só conversar com elas ao longo da cotação, que elas estão lá para isso. Convido também você a curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e visitar o nosso blog, blog.mukiranaseguros.com.br. Lá tem muita informação bacana sobre seguro de automóvel. Entra lá, confere que vale a pena. E é isso aí, condutores e não condutores. Obrigada por ter assistido e um abração para todo mundo.